Olá família Monte Bravo, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou responsável pela área de gestão, performance e projetos aqui na Monte Bravo. E hoje a gente inicia nosso primeiro Momento Performance. É um momento que a gente vai trazer alguns vídeos e entrevistas com foco em aumentar a performance dos assessores. E hoje eu tenho a honra aqui de receber comigo nesse primeiro Momento Performance o Rodrigo, da área de produtos. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Gabriel? Beleza, maravilha. Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre um indicador que é de extrema importância para os assessores, que é a diversificação. Exatamente, né? Isso mesmo. Queria que a gente começasse tu explicando para a gente assim, o que é a diversificação e como que é calculado esse indicador. Na verdade, a diversificação ela é importante, a gente vai falar um pouco disso em todos os setores, né? Não só para a empresa, mas como assessor na carteira dele também e para o cliente também, acho que é o ponto principal esse, né? A gente está fazendo um trabalho aqui que vai acabar auxiliando o cliente na ponta e isso vai acabar mantendo ele conosco por mais tempo. A gente vai até debater um pouco mais sobre esse assunto. Mas hoje a diversificação ela começa dentro da nossa base com alguns fatores e às vezes o assessor não conhece muito bem isso, então a gente relembra ele em alguns pontos. O primeiro ponto é que a diversificação, o cliente tem que ter dentro da Monte Bravo 3 produtos diferentes. Então ele não pode só ter uma parte de renda fixa a título público, privado e achar que isso é diversificação. Não é assim que funciona. Então ele tem que ter 3 classes no mínimo e essas classes pode ser previdência, pode ser renda fixa privada, pode ser renda fixa pública, pode ser uma ação, pode ser fundos de investimentos. Essas classes elas têm que estar presentes nas carteiras e o cliente tem que ter no mínimo 50 mil reais. Ele tendo essa diversificação dentro desses fatores, ele começa a ser considerado diversificado exatamente. Menos do que isso, ele não vai entrar nessa linha. É importante a gente até comentar um pouquinho, que às vezes o cliente tem uma previdência e tem uma renda fixa que ele entrou numa oferta pública. Esse cliente não está diversificado, porque a previdência é mesmo que ele tenha uma diversificação aberta na previdência, não vai encaixar exatamente. Às vezes o assessor não pega esse detalhe. Muito bom. Então agora que a gente entende um pouquinho mais assim, o que é o indicador de diversificação, explica pra gente assim, por que é importante ter uma carteira diversificada? Eu acho que o ponto principal a gente nesse momento sente muita volatilidade no mercado. 2019 foi um ano de volatilidade, foi um bom ano na verdade, mas o principal é o seguinte, se você diversifica o seu cliente, ele vai estar com uma segurança maior na carteira como um todo perante esse risco de mercado. A gente está falando, por exemplo, de uma alocação externa dentro de um produto estruturado, ou de um fundo que faça alocação externa, de um fundo que pode atrelar ganhos à moeda, de um fundo que pode atrelar ganhos macro Brasil ou macro lá fora, renda fixa local com IPCA+, ou seja, quando você coloca mais de um ativo, mais de uma classe, ele começa a criar um colchão na carteira. Se você colocar as suas ações, é óbvio que no movimento volátil, começo de ano como nós estamos tendo agora, ele vai tomar uma pancada e ele vai assustar. Então, além de você ter uma classe de diversificação, é legal que dentro dessa classe você tenha outros ativos também. Então, não é só diversificar por uma classe especificamente. Você vai ter mais de um fundo, você vai ter mais de uma oferta, mais de uma taxa, mais de uma ação, porque às vezes dentro da própria classe ele vai encontrar um conforto maior de que a classe não vai se comportar de maneira igual. Dentro da própria classe mesmo a gente tem ativo que vai se comportar de maneira diferente. A diversificação ela beneficia o cliente porque ele se sente mais confortável nessas volatilidades, o médio prazo dele a rentabilidade vai ser melhor, sem tantos sustos no meio do caminho. Para o assessor dá mais conforto para ele também, porque ele tem um discurso melhor para falar com o cliente, existe um racional por detrás da carteira, é mais embasado, ele se sente melhor dando um atendimento melhor, porque ele está vendo ali que tem qualidade no que ele está fazendo. E aí, claro, óbvio, a gente vai falar um pouquinho disso também, a questão de saída do cliente. Eu acho que quando a gente diversifica, o cliente no médio prazo ele permanece mais conosco. Ele não tem tanta saída porque ele está vendo o valor agregado aqui na proposta da Monte Bravo. Com certeza. Até corroborando um pouco assim, com esse teu assunto, o churn, que é o resgate sobre o net, né, que o cliente tem hoje aqui conosco, de uma carteira que é 100% diversificada comparado a uma carteira que não é diversificada, ele com a carteira diversificada ele é 2 vezes menor. Ou seja, vamos pegar um exemplo de um assessor que tem uma carteira aí de 100 milhões de reais, com um resgate médio de 1,5 milhão. Se essa carteira é 100% diversificada, a gente está dizendo metade desse valor. Então ele não precisa ter 1,5 milhão a mais de resgate aí a partir do início do mês. Isso é muito bom, é positivo, já começa o mês melhor, né? Já começa o mês muito melhor. Exatamente. Bom, um outro dado aqui também que a gente tem em relação ao ROA. O que tu me diz assim do ROA de uma carteira que é mais diversificada versus uma carteira que não é diversificada? Esse ponto é importante, porque é óbvio que a gente fala aqui da questão de diversificação,
do cliente ser melhor atendido, mas também a gente olha isso com cuidado, é óbvio, a gente não vai deixar o assessor sem ter uma rentabilidade adequada para o trabalho dele. Quando a gente pensa numa carteira diversificada, a gente já está olhando essa questão também da remuneração para o assessor. E é natural. Quando você vai falar, Rodrigo, mas eu quero só trabalhar oferta pública porque me dá uma rentabilidade na cabeça. Ok, só que você não tem a recorrência. Quando você tem uma diversificação, você vai ter fundo que vai ter uma recorrência, você vai ter fundo que vai passar performance, você vai ter uma oferta pública, claro, que vai te pagar na cabeça, você vai ter ação que você vai ganhar na corretagem mediana, de acordo com o que ele vai fazendo, você vai ter um código de comparação estruturada que vai trazer para ele também um ganho na entrada. Então você começa para a carteira ter uma recorrência de carteira mais saudável, você não fica tão exposto a um movimento específico ou você ter que se ver obrigado a ficar girando o cliente para ter retorno o tempo todo. Isso é saudável para você, porque você passa uma mensagem melhor para o cliente também. Você tira aquela ideia de que o cliente está vendo que você está operando ele só girando carteira. Isso é muito ruim, cria um viés muito negativo. Então eu acho que a receita ela é importante, é um dos pontos que a gente usa também para a carteira. Não é o principal, acho que a satisfação do cliente na Monte Bravo é o principal fator. Mas eu diria que hoje a gente toma cuidado com isso também. E sem dúvida nenhuma, o cliente que tem uma carteira diversificada, ele vai ser melhor atendido, o assessor vai ter mais segurança na indicação. E o assessor vai ter uma receita muito melhor, eu tenho certeza disso. Com certeza. Até trazendo mais um dado, né? A gente fez um estudo e comparando uma carteira totalmente diversificada com uma carteira não diversificada, o ROA ele chega a ser 183 vezes maior, 183% maior. Maior a diferença. Quanto maior a quantidade de classes de produtos que a gente tem dentro da carteira, maior é o ROA. Então, quanto menor a quantidade de classe, menor. Então, é o que a gente está falando, exatamente. Ótimo. Um outro indicador que a gente sabe que tu comentaste aqui, que é o NPS, que é o atendimento, que é o nosso principal indicador, né? O estudo também mostrou que quanto mais diversificado, melhor ou maior é o NPS também. E a gente viu que tem um impacto muito grande isso no Share of Wallet, né? O Share of Wallet é a diferença do quanto o cliente tem aqui versus o quanto ele tem lá fora. E obviamente a gente quer que quanto mais ele tenha conosco, quer dizer que ele está mais bem atendido, está mais seguro do nosso atendimento. A gente fez um estudo também e mostrou que se a gente diversificasse, todos os nossos clientes estão abaixo da média de diversificação e colocássemos na média, ou seja, a gente só está falando que quem está abaixo da nossa média, que hoje é 74,5% de diversificação, a gente conseguiria aumentar em 6,1 pontos percentuais o share of wallet da empresa. Isso significa trazer meio bilhão de reais. A diferença. É uma diferença bem grande, né? Poxa. Pô, mais do que um mês de captação. Um mês forte de captação. Então, assim, é um outro indicador também que tem uma relação muito forte com a diversificação, né? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que o NPS, quem está na Monte Bravo sabe que a gente busca isso de maneira, assim, insistente todos os dias. É o cliente encantado, né? E mais do que nunca a gente está vendo que hoje o produto ele é commodity, né? E essa alocação bem feita, diversificada, o cliente se sente melhor atendido na ponta porque ele não tem isso em outros locais. Então, o cliente está vindo do banco, por exemplo, e ele não tem essa diversificação, porque ele tem muito menos produtos lá. Quando a gente coloca vários produtos nele, mas com racional, e é isso a importância de seguir manual de alocação, carteira recomendada, quem está entrando, é legal que ouça os nossos calls, tenha atenção aos materiais que estão na biblioteca, inclusive, como manual de alocação, carteira recomendada, guia de fundos em previdência, carteira recomendada de previdência, porque por detrás de toda alocação tem um racional. As reuniões que a gente faz, os PAPs também, os treinamentos, a gente tem uma nova trilha de aprendizado entrando agora também. Tudo isso não é da boca para fora, porque tem um porquê da gente fazer isso, o ensinamento, a constância, o dia a dia com o assessor. O assessor, ele participando de todos esses calls, dos treinamentos, das reuniões, se atentando aos materiais que a gente coloca, naturalmente vai entrar no discurso dele do dia a dia o porquê de fazer aquela alocação. E quando ele passa essa segurança para o cliente, essa confiança do porquê que ele está fazendo e que tem um racional por detrás, o cliente sente mais confiança no que ele está fazendo na ponta. E aí, todos os indicadores, e principalmente atendimento, ele vai se sentir muito mais atendido, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Muito bom. Rodrigo, explica então um pouquinho para a gente, assim, ficou bem claro, eu acho que a importância de diversificar, mas o assessor que está nos enxergando agora, como que ele faz? O que ele faz? Sentou ali na mesa dele, como que ele melhora a diversificação da carteira, como que ele encontra oportunidades, o que ele pode fazer daqui para frente? No dia a dia, na prática, né? É o seguinte, a gente tem calls das áreas, isso é importante porque a gente manda e-mails diários para vocês, fiquem atentos. A gente, como área de produtos, a gente antecipa alguns movimentos. Então, por exemplo, se você tem uma entrada nova numa oferta primária que a gente está trabalhando mais forte,
nada impede da gente já pegar dentro da nossa base um call de movimentação de um fundo que esteja parado, por exemplo, há mais de 2 anos, que esteja já com tributação de 15%, aquele fundo que seria pós-fixado para uma liquidez não está sendo usado para isso. A gente mapeia, manda para o assessor. Assessor, dá uma olhadinha aqui. Essa base aqui é de cliente seu que não está usando esse dinheiro e dentro desse perfil se adequa a essa oferta. A gente também faz call de movimentação. Então fiquem atentos aos calls da área, esse é o primeiro ponto. A gente trabalha bastante com isso. Segundo ponto, a gente coloca dentro do CRM algumas listas. Recentemente a gente fez de previdência para diversificar a base de previdência que nós tínhamos. Foi um resultado positivo, dezembro foi um mês muito bom de previdência, inclusive na diversificação eu digo. Então a gente coloca no CRM algumas listas de atuação que são interessantes, até porque a gente consegue medir esse trabalho, se foi feito, como foi feito e se o cliente na ponta atendeu as demandas que a gente já pensava que ele teria, por exemplo. Então é importante também. Usar o CRM. Então. Total, o CRM é a base principal, porque a gente também consegue metrificar e saber se o call nosso está sendo bem feito. Porque às vezes a gente tem uma ideia, coloca no CRM, o assessor trabalha aquele CRM, mas no dia a dia não deu muito certo. Então a gente vai rever alguns pontos que a gente está fazendo, se essa lista vale a pena ou não. Trabalhar com os treinamentos da área é importante, esteja no treinamento, faça uma trilha de aprendizado, é benefício para vocês, pessoal. A gente categorizou para o classe de assessor, então vai ter o treinamento certo para você, utilizem esses materiais que também são importantes também no dia a dia. Participem das reuniões, participem dos calls, tem pipe de produto, tem bastante coisa, bastante material. E a empresa como um todo também, a gente faz evento para diversificar, a gente faz academia de produtos, a gente está de olho no mercado e movimentação a gente antecipa também para vocês. Então acho que assim, Monte Bravo ela procura dar todas as ferramentas, só que o assessor tem que usar elas. E usando elas, eu tenho certeza que esses pontos todos a gente vai conseguir atingir. Muito legal. Eu acho que um outro ponto também que está totalmente vinculado é do cliente que está entrando, ele já entrar diversificado. Exatamente, matou. Porque não adianta a gente trabalhar só com a base que está aqui, né? A gente vai receber cliente durante esse ano todo, um movimento grande, inclusive, de entrada. E se cliente entrando, para a gente começar depois um pós-trabalho do que ele entrou, é um retrabalho, exatamente. Então, na hora que ele vem, já vamos apresentar a carteira para ele, vamos apresentar a carteira modelo, vou explicar o manual de alocação, a segunda reunião, fazer com o manual de alocação, mostrar o manual já, os percentuais, por que daqueles percentuais, depois a gente tem no detalhe do micro da oferta, o micro do produto, do fundo exclusivamente, mas mostra o racional, porque se você mostrar o racional bem mostrado logo na primeira reunião, no início do relacionamento, ele já vai entrar naquela alocação, ou muito próximo daquilo. E você já economiza um trabalho enorme, porque você não tem que ficar revisitando a sua base o tempo todo para ajustar esse indicador que é a diversificação. E repito, ele vai sentir melhor atendido. Se a gente vem de no momento inicial, tratar o cliente melhor aqui dentro da Monte Bravo e atender as necessidades dele, ele entrar em um ou dois produtos, a gente está fazendo justamente o contrário, que é o que ele não espera de nós. Exatamente. Que é uma assessoria completa, né? Exatamente. Muito bom, acho que ficou muito claro, né, a importância de diversificar a carteira. Dá para ver assim, que a gente tem muitas coisas para serem utilizadas, os assessores têm área de produtos, eles conseguem atuar para a gente conseguir melhorar a diversificação. Queria te agradecer a tua presença. Imagina, um prazer. Nosso primeiro momento performance aqui. Prazer estar aqui. E agradecer a todos vocês que estão assistindo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.